Boa tarde, pessoal da AgroLink. Meu nome é Alexandre Andreazzi, sou da Apoio Investimentos. Eu vou falar com vocês sobre a nossa agenda da economia macroeconômica para a semana e o reflexo nos mercados do encontro entre Sarkozy e Angela Merkel no fim de semana, onde eles sinalizaram uma ajuda ao setor financeiro da zona do euro, reforçaram que a Grécia permanecerá na zona do euro. E esse anúncio deles trouxe uma tranquilidade maior para os mercados de ações e o mercado de moedas. Hoje nós vemos o real se valorizando frente ao dólar, fato esse que é muito favorável para as commodities brasileiras. Amanhã teremos um fato importante, que é a ata do FONC, onde eles deverão trazer mais do mesmo, onde deve ser falado sobre o desemprego nos Estados Unidos segue muito elevado, cerca de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos hoje não têm emprego. E na quarta-feira teremos muito importante para o setor agrícola, onde trará a produção final do USDA. Quarta-feira é feriado no Brasil, o reflexo na cotação das commodities deve ocorrer na quinta-feira. Para um maior detalhamento sobre fundamentos agrícolas, teremos com vocês aí Felipe Miranda. Olá pessoal da AgroLink, então vamos continuar falando um pouquinho sobre as commodities agrícolas. O Alexandre Andreazzi deu uma adiantada aí sobre o cenário macroeconômico e vamos falar um pouco sobre as commodities para essa semana. Essa semana a gente sabe que tem um relatório que eu já tinha comentado e o Alexandre Andreazzi também comentou, que é muito importante para as commodities, que é o relatório do USDA de produção. Esse relatório é uma pena que o nosso mercado aqui vai estar fechado devido ao feriado do dia 12, porém na quinta-feira a gente vai ver aí algum movimento, quem sabe abrindo aí com altas ou baixas nos gráficos, a gente vai perceber um certo movimento nas cotações, com certeza. Dia de relatório de USDA é um dia de muita volatilidade para o mercado. Só a gente está vendo hoje um movimento de recuperação das quedas da semana passada, depois do rebaixamento do rating da Itália e da Espanha. A gente então percebeu um movimento de queda muito forte nas bolsas na semana passada, na sexta, então os grãos caindo forte, o café também caindo muito forte. E essa segunda, depois da reunião da Merkel e do Sarkozy, a gente teve uma recuperação aí considerável nas cotações no dia de hoje, mas o mercado segue com uma bastante expectativa diante do relatório do USDA. O cenário macroeconômico, quando eu venho falando durante todas as semanas, é um fator a se levar em conta, mas o relatório do USDA sempre tem uma movimentação muito forte, vamos ficar de olho nisso daí. O cenário macroeconômico americano continua com essa instabilidade, então por mais que saia um relatório positivo para as commodities, a macroeconomia pode sim fazer grande diferença para o mercado de grãos para essa semana. A soja atingindo hoje patamares ali de 11,80, o bushel, o vencimento de novembro, o vencimento maio já atinge aí o 12 dólares por bushel. Então são valores já interessantes de repente para fazer alguma coisa, mas eu não recomendo fazer muita coisa antes do relatório do USDA. É importante a gente saber se programar e ver quais são os fundamentos reais, que o USDA divulgou um dado no mês passado aí, um pouco que o mercado não esperava, surpreendendo aí então alguns investidores. Então vamos esperar ver o que vai sair desse relatório do USDA para a gente tomar aí uma posição no mercado e poder se posicionar um pouco melhor diante das expectativas de preço. O milho, o mercado continua bastante seguro aqui no Brasil, apresentou um certo movimento de queda, muito devido à queda forte lá nos Estados Unidos. Então o mercado aqui da BMF foi puxado um pouco por essa queda forte na Cbolt. Porém vem se recuperando o mercado físico. Na sexta-feira o Exalc, indicador Exalc base Campinas, teve uma recuperação interessante, aí já atingindo de novo acima dos R$ 32,00 a saca de milho, que é um preço bastante interessante. A gente sabe que a área plantada esse ano no Brasil aumentou, então pode sim gerar uma pressão de preços na próxima safra, com uma entrada de oferta maior. Então vamos cuidar disso. Está um preço interessante, está bom da gente de repente começar a fazer alguma coisa de trava, como eu sempre venho falando, sempre bom pensar em fazer alguma coisa de trava. O mercado de boi, como eu falei semana passada, estava um pouco neutro, sem muita movimentação, um pouco baixista. Foi o que aconteceu. O contrato de vencimento outubro apresentou uma queda até interessante. Por quê? O porquê dessa queda? Eu acho que o mercado físico vem sendo negociado ali em torno de R$ 99 reais arroba, R$ 98,80, R$ 99,20.
trabalhando nesses patamares de preço, e o mercado futuro, contrato de vencimento outubro, vem trabalhando patamares um pouco acima desses preços. Então a tendência do mercado é que o preço do mercado futuro se ajuste com o preço do mercado físico. E essa vai ser a tendência nos próximos dias. Ou o mercado físico começa a andar, que eu acho difícil, essa é uma semana de feriados aqui, então provavelmente o volume de negócios do mercado físico de boi seja um pouco pequeno ainda essa semana. E esse fator vai refletir sim nos preços no mercado futuro, que podem se ajustar um pouco mais ainda com o mercado físico. Então a tendência é, no vencimento do contrato futuro, o preço esteja justo com o preço do mercado físico. Essa é a tendência do mercado e é o que eu espero para essa semana, que normalmente o mercado futuro se ajuste um pouco aí mais com o preço do mercado físico. Para o café, saíram aí notícias de que foi diminuída a exportação do café brasileiro para a Europa, em torno de 14,5% o café verde brasileiro, a diminuição da exportação. É um dado aí um pouco ruim, mas a gente sabe que o fundamento do café, o movimento maior do café, é um movimento altista de fundamentos bastante positivos. Mas o café também é uma commodity que vai conforme o mercado, vai seguindo o rumo do mercado do cenário macroeconômico. Então a gente viu semana passada um movimento de queda bastante forte do café, muito na sexta-feira também, depois do rebaixamento do rating da Espanha e da Itália. O café caiu muito forte, assim como todas as outras commodities. O movimento do dólar, o dólar com uma alta bastante forte, também é uma correlação que, se a gente parar, se vocês um dia a gente vai colocar um gráfico aqui para vocês observarem, um movimento de correlação de dólar e café, dólar em alta, café tende a ajustar o preço e ter uma queda na cotação do café. Café em alta, dólar em baixa, também é uma correlação interessante. Então hoje, por exemplo, a gente está vendo uma queda forte do dólar diante desse cenário de calmaria no cenário macroeconômico, e o café então tendo uma alta bastante interessante junto com as outras commodities. Muito disso também devido ao movimento do dólar. Então essa semana a gente continua com essa incerteza diante dos mercados, ficamos na expectativa do relatório do USDA. Semana que vem então a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais nesses dados do USDA, o que saiu, a gente vai ter aí uma ideia melhor de quanto foi a produção, qual foi a produtividade, o que a gente vai ter de grão armazenado, como é que vai estar a demanda mundial. Isso é uma incerteza, mas mais ou menos a produção e o quanto que a gente vai ter de grãos armazenados a gente vai poder ter uma ideia um pouco melhor depois do relatório que vai sair nessa quarta-feira. Então é isso, pessoal, tenham uma boa semana e bons negócios.